Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos à nossa programação especial de Natal. E nós estamos nessa época tão importante para nós, onde nós relembramos, com a maior intensidade o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, que nessa data, nesses dias, você e a sua casa possam ser abraçados, envolvidos por essa atmosfera que nos rememora o nascimento de Cristo, que nos dá sentido, traz a paz para o nosso coração, nos dá a esperança de um novo amanhecer. Então, que nesses dias você, a sua casa, os seus amigos, os seus familiares sejam envolvidos por essa atmosfera da presença que nos anima, nos revigora e nos dá um novo senso de destino e propósito. Bom, nós estamos aqui hoje no nosso culto especial de Natal, num formato diferente, num formato digital, mas nós cremos que você vai ser edificado, vai ser abençoado aí, e o Espírito Santo vai falar no seu coração através de tudo que vai acontecer aqui nessa programação digital. Nós só gostaríamos de lembrar que amanhã, dia 25, às 18 horas, nós teremos a nossa programação especial de Natal de maneira presencial lá na nossa igreja Édenes. E os avisos desse dia estão nas nossas redes sociais e você pode verificar por lá. Bom, nós só gostaríamos de lembrar também que você pode convidar pessoas para participarem dessa live, desse vídeo, enviando o link desse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, nos seus grupos de soma, de liderança, enfim, onde você tiver contato, tiver uma rede social, você pode encaminhar esse vídeo para que mais pessoas possam ser edificadas e alcançadas. Queremos dizer também que você pode adorar a Deus com seus dízimos e ofertas também. Nós teremos aqui um QR Code passando com os dados bancários da nossa comunidade e você pode, através desse QR Code, dizimar e ofertar também. E agora nós vamos entrar para um período de adoração e música e nós queremos orar antes disso, que nesse momento você possa se abrir, que o seu coração possa ser uma terra fértil e você possa ir na sua casa, em família, poder adorar a Deus junto conosco. Queria convidar você para que juntos nós pudéssemos fazer uma oração para iniciar esse momento. Senhor Jesus, muito obrigado por esse dia. Obrigado, Jesus, por esse período festivo que estamos vivendo. Obrigado, Pai, porque mais um ano o Senhor tem nos sustentado a cada pessoa, a cada casa e a cada família. E, Deus, nós queremos declarar que esses dias em especial, esses dias festivos, essa data do Natal, esses dias onde nós nos reunimos enquanto amigos, enquanto familiares, que o Senhor Deus possa falar nos nossos corações, entregar direções para as próximas temporadas, para o próximo ano, que, sobretudo, Pai, o nosso coração esteja sensível a ouvir a Tua doce voz, recebendo as instruções que o Senhor tem para nós nesse próximo ano. Em nome de Jesus, Pai, é assim que oramos, que o Senhor possa, Deus, inundar cada casa, cada lar, cada sala, onde estiver um televisor, um equipamento, que essa mensagem da Tua presença toque vidas, toque corações e inunde cada ambiente. É assim que nós oramos, declarando um culto glorioso em nome de Jesus. Amém, amém.
ouve, o seu nome é maravilhoso. E o seu nome é maravilhoso. Glória ao príncipe da paz. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade, na Nova Jerusalém, quando a noiva vai entrar. E o céu começa a se abrir, e o céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade, na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. Santo, Santo é o Senhor, Tu és santo, Santo, Santo. Você aí na sua casa, vamos unir as nossas vozes. Tu és santo, Tu és santo, Santo, Santo é o Senhor, Tu és santo, Santo, Santo é o Senhor, Tu és o céu começa a se abrir, toda a terra se
antecedeu primeiro, antes do nascer, fez justiça em si, morreu. Supremacia e trono são teus. Lembrem da canção, Cristo é o retrato de Deus, do que foi feito antecedeu primeiro, antes do nascer, fez justiça em si, morreu. Supremacia e trono são teus. E aquele fio que se rompeu da minha alma até a Deus, o sangue santo costurou Cristo em suas linhas de amor. E agora o homem feito eu pode no homem ver a Deus, ter paz, viver, andar e ser, e fez aqui o seu Precioso sangue e aquele fio que se rompeu da minha alma até a Deus, o sangue santo costurou Cristo em suas linhas de amor. E agora o homem feito eu pode no homem ver a Deus, ter paz, viver, andar e ser, e fez aqui o seu e aquele fio que se rompeu da minha alma até a Deus, o sangue santo costurou Cristo em suas linhas de amor. E agora o homem feito eu pode no homem ver a Deus, ter paz, viver, andar e ser, e fez amigo em seu fez amigo, amor imensurável, houve amor imensurável. Antes éramos pecadores, inimigos de Deus, e agora nós temos paz com Deus. Temos paz com Deus, Paz com paz com Deus, paz com Deus, paz com Deus, nós temos paz com temos Deus, paz com paz com Deus, paz com Deus, paz com nós temos paz com aquele fio. Deus. E aquele fio que se rompeu da minha alma até a Deus, o sangue santo costurou Cristo em suas linhas de amor. E agora o homem feito eu pode no homem ver a Deus, ter paz, viver, andar e ser, me fez amigo em seu verter. A porta da casa mais simples, que o anjo da morte não entra. A estrada que corre pro mar, o vento que abre o caminho é você. É você. A nuvem que aponta o destino
Mesmo que cobre o passado, a rocha que mata minha sede é você. É você. Mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, mais perto da morte, o medo quer me parar, então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte, o vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Mais perto, mais perto, mais perto, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória e mais perto da morte, o medo quer me parar, então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é tudo sobre você. Eu também vou subir o monte, eu vou subir o monte que muitos desistiram, e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada. Eu vou subir o monte, eu vou subir o monte que muitos desistiram, e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar e vou fazer morada. Mais perto, mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória e mais perto da morte, o medo quer me parar, então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Eu também vou subir o monte, eu também vou subir até você. O menino que nasceu e o filho que foi entregue e nos deu acesso
ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada e vou ficar lá até te encontrar. Olá, igreja, aqui quem fala é o pastor Henrique Maia. Chegamos ao nosso especial de fim de ano e hoje é o dia de Natal. Nós acabamos de passar por um momento de adoração e música maravilhoso. Eu creio que você foi muito ministrado pelo Senhor por meio dessas canções, por meio da inspiração que o time de música transmitiu. E eu quero aqui poder compartilhar uma mensagem nessa data que é tão importante para o calendário de todo cristão. Afinal de contas, em que pese as divergências históricas que existam em relação à data precisa do nascimento de Jesus Cristo, nós aceitamos, essa comemoração, essa celebração. É muito bem-vindo a nível cultural, a nível familiar, dentro do nosso contexto histórico, a gente celebrar o Natal nessa virada de 24 para 25, 25 é o dia em específico. Então, para nós, eu já quero deixar muito claro, o Natal para nós, ele aponta para Jesus Cristo. O significado do Natal, em absoluto para nós, de maneira definitiva, é Jesus Cristo. E é justamente sobre a narrativa do nascimento de Jesus que eu quero tratar com vocês aqui hoje, o significado desse nascimento, o que isso afeta em nossas vidas. O nascimento de Jesus, a revelação do Cristo e, obviamente, a vida do Cristo em nós. Então, eu gostaria inicialmente de começarmos com uma breve oração. Você que está aí na sua casa, se você puder se juntar da sua esposa, dos seus filhos nesse momento, dar as mãos, nós vamos ter uma palavra de oração. Vamos lá? Senhor, em nome de Jesus, eu quero lhe agradecer, porque por mais um ano nós podemos aqui nos ajuntar à mesa, ainda que de maneira digital, mas ao redor da mesa, em família, para celebrar o nascimento do seu Filho Jesus. Nós, Pai, temos uma vida após Cristo, ou seja, a nossa vida, ela já está observando todo o sofrimento de Jesus, o seu nascimento, a sua obra, crucificação, ressurreição. Como é maravilhoso viver nesse período, o período da igreja, o período da nova aliança. E, Senhor, é maravilhoso também podermos celebrar esse fato histórico, mas, sobretudo, Pai, um fato de profundidade espiritual, um fato que traz para nós a revelação da salvação e do perdão e da reconciliação, que é e que começa com o nascimento de Jesus Cristo. Então, Senhor, que nós sejamos ministrados, não apenas no dia 24, mas também no dia 25, pelo Teu Santo Espírito, que verdadeiramente Cristo seja o centro de cada ceia de Natal, em cada respectiva casa, não apenas em Campo Grande, não apenas no Brasil, mas em cada país do mundo. Que seja nesse período, Pai, no dia 24 e no dia 25 em especial, que seja de fato um dia de reaproximação, de perdão, de reconciliação, e que Jesus seja de fato aquilo que significa essas mesas, todas essas celebrações. Por isso te agradecemos pela condução da ministração da palavra e por esse ensino, Pai, atravessando barreiras, transpondo barreiras e alcançando corações de diversas pessoas ao redor do mundo. Em nome de Jesus, Pai, que a sua palavra transmita para nós o conhecimento necessário para esses dias e que o nosso coração se encha de alegria, de paz e de certeza, porque de fato seu Filho nasceu, cresceu, cumpriu toda a obra que fora requerida e ressuscitou. Nós cremos em um Jesus Cristo vivo. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, eu quero partir para alguns textos que são importantes para essa mensagem. Em Mateus capítulo 2, o nascimento de Jesus ele é narrado pelos evangelhos. A gente vai observar ali detalhamentos que Lucas traz, em especial do momento onde há uma revelação do anjo para Maria sobre o chamamento dela de ser ali a portadora daquele que seria enviado, que é o Filho de Deus. Mas Mateus ele traz algumas situações históricas que eu creio que trará para nós um paralelo espiritual sobre o contexto, o cenário, o pano de fundo do nascimento do Filho de Deus, o nascimento de Jesus Cristo. Então, existem 3 porções de textos em Mateus capítulo 2, eu vou estar lendo especificamente. Mateus capítulo 2, dos versos 1 ao 6, nós vamos dar um salto para o versículo 13 ao 15, e depois avançaremos para os versículos 19 e 23. Bom, vamos iniciar a leitura. Mateus capítulo 2, versículo 1 diz: Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram:
onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda Jerusalém. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. E eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. Mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor em meio às principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder que, como pastor, conduzirá Israel, o meu povo. Versículo 13. Depois que partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e lhe disse: levante-se, tome o menino e sua mãe e fuja para o Egito. Fique lá até que eu diga a você, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Então ele se levantou, tomou o menino e sua mãe durante a noite e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. E assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito pelo profeta: do Egito chamei o meu filho. Mateus capítulo 2, versículo 19 e 23. Depois que Herodes morreu, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse: levante-se, tome o menino e sua mãe e vá para a terra de Israel, pois estão mortos os que procuravam tirar a vida do menino. Ele se levantou, tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. Mas ao ouvir que Arquelau estava reinando na Judéia em lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. Tendo sido avisado em sonho, retirou-se para a região da Galiléia e foi viver numa cidade chamada Nazaré. Assim se cumpriu o que fora dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Muito bem, essas três porções de textos, elas carregam uma profundidade histórica, espiritual e profética. Afinal de contas, nós temos aí três citações diretas a profetas do Antigo Testamento, ligados aí ao nascimento de Jesus. O primeiro texto, onde vai falar sobre vir de Belém da Judéia, né? Pois assim escreveu o profeta: mas tu, Belém da terra de Judá, de forma alguma és a menor em meio às principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder que como pastor conduzirá Israel, o meu povo. É uma profecia retirada de Miqueias capítulo 5. Na sequência, em Mateus capítulo 2, do 13 ao 15, há uma outra citação: do Egito chamei o meu filho, aí oriundo do profeta Oséias. E lembrando que quando Oséias faz essa profecia, ele estava falando diretamente sobre a nação de Israel. Então, a gente vê aqui uma espécie de aplicação aplicação das profecias entre Antigo e Novo Testamento, agora em Jesus Cristo, a figura do Cristo encapsulando uma profecia que era exclusiva até então para Israel. E termina com Mateus 19 ao 23, com o que fora dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. E de fato, nós não encontraremos nenhuma profecia específica no Antigo Testamento dizendo ele será chamado Nazareno. Aqui o que acontece é por conta de uma expressão que é vinculada ao profeta Isaías, que ele viria como renovo. E essa expressão renovo, ela tem a mesma base em termos de palavra, de significado, da expressão Nazaré. E por isso, do renovo, ou daquele que virá para o renovo, vem aí oriunda a palavra Nazareno. Apenas para a gente nos situarmos dentro das profecias bíblicas. Mas o que importa aqui para nós? O contexto. Jesus, ele nasce debaixo de um contexto de opressão, de perseguição, e cumprindo as profecias, ele percorre, ele faz todo esse percurso. É possível perceber um Deus que constantemente está ali falando com aqueles que viriam a ser os pais, de Jesus Cristo durante a sua infância. Você percebe um zelo de Deus para avisá-los por meio de sonhos, através de anjos, segundo outros evangelhos. É possível perceber que Jesus, ele nasce em meio a um contexto de guerra. Esse sim. É muito comum nós associarmos o contexto de guerra entre bem e mal quando olhamos para Apocalipse. Mas a bem da verdade, aqui de fato está situada a grande guerra entre o bem e o mal. A maneira como Herodes se porta, de uma certa maneira até encarnando aí figuras maléficas do Antigo Testamento que tentavam ceifar a vida de crianças pequenas, menores que 2, do que 1 ano de idade. Isso demonstra ali uma intenção maligna. Não importa quem seja essa criança, que ela seja ceifada. O que é interessante também nesse contexto é porque existem magos que vêm do Oriente.
Há uma certa disputa sobre o que seriam esses magos de fato, se teria algum envolvimento com magia, ou seria ali um embrião da alquimia, ou se esses magos seriam a palavra utilizadas para falar sobre figuras de reinado, de reis, mas que vinham do Oriente. Eles vinham de uma certa parte, onde nós não temos muita notícia, mas fato é que eles tinham algum conhecimento ou alguma expectativa messiânica. Afinal de contas, Herodes ele toma conhecimento do nascimento de Jesus a partir desses magos, a partir dessa revelação por meio de uma estrela, e agora Herodes busca detalhes com esses homens que vêm de um local, vamos dizer assim, além das fronteiras, ali dos domínios do rei Herodes. E a partir daquele momento começa uma grande perseguição. E eu fiz questão de fazer esses 3 recortes textuais, porque no fim existe já a morte de Herodes, ou seja, aquele que os perseguia, o grande inimigo, a figura maléfica. Porém, é sabido na história que depois de Herodes, ele foi sucedido por 3 de seus filhos. Esses 3 assumiram 4 porções do reinado de Herodes, mas dividido em 3. Né? E um desses filhos ali, que ficou responsável pela região, era Arquelau. E, mais uma vez, eles estavam debaixo de um sentimento de perseguição e opressão. Aqui é relatado, né, que houve medo, e por isso ele foi levado para a região da Galileia, ali em Nazaré, uma região um tanto quanto desprezada no seu sentido de peso social, naquele período contemporâneo, a época do período bíblico. Mas o que eu quero trazer para vocês é que o nascimento do Filho de Deus, e isso diz respeito à nossa esperança, isso diz respeito ao que de fato é o Natal. Isso diz respeito àquilo que eu espero que você medite com a sua família nessa data tão especial. Jesus é o significado do Natal. Ele é o centro das nossas vidas. E a trajetória de Jesus, as profecias que apontavam acerca dele, o nascimento de Jesus, todo o seu desenvolvimento, o fato da vinda dele ocorrer em meio à perseguição, o fato dele ser a expressão da bondade em meio ao caos, o fato dele ser o brilho de esperança em meio às trevas. Isso nos aponta para o significado do Natal, isso nos aponta para a obra de Jesus em nossas vidas. Afinal de contas, quem éramos nós sem Jesus? O que era o nosso coração sem Cristo? O que eram as nossas relações sem Jesus? O que eram as nossas vidas dialogando com as dificuldades e as tempestades sem o Cristo? O que é viver essa vida, irmãos, sem esperança? Eu fico muito triste quando eu vejo pessoas desprezando o símbolo do Natal, ignorando a oportunidade de se sentar na mesa com seus familiares. O Natal certamente é um ótimo cenário para que o perdão aconteça. O Natal é um ótimo cenário para que a reaproximação aconteça. O Natal só tem significado porque Jesus Cristo, ele personificou a esperança. A esperança deixou de ser uma utopia. A esperança deixou de ser algo distante. A esperança assumiu forma humana. A esperança veio em uma manjedoura. A esperança vem em meio à perseguição. A esperança chamada Cristo Jesus vem em meio ao mal, vem em meio à opressão, vem em meio aos inimigos. E eu quero que você receba isso, meu irmão. Caminhar com Cristo, receber a Cristo significa que agora você tem esperança. Ainda que as pressões te cerquem, ainda que as perseguições se levantem, ainda que de alguma maneira o mal pareça se reinventar contra a sua vida, ainda que muitas das vezes as tempestades cheguem e o caos te abale. Quando você se lembra que Cristo Jesus, a bendita esperança, nasceu em meio aos inimigos, nasceu em meio à perseguição, nasceu em meio à opressão e vivenciando juntamente com seus pais esse processo de mudança de um lado para o outro. Sabe o que isso demonstra para nós? Que o Natal é um momento onde nós devemos lembrar que Jesus é aquele que venceu o mal. O Natal significa para nós que a grande batalha que precisava ser vencida, foi vencida. Desde o nascimento de Jesus, com os cumprimentos proféticos, toda a expectativa messiânica apontada para a nação de Israel, agora toda convergida na figura de um menino que cresceu, que se desenvolveu e que de fato revelou a face do Pai. Aquele que é chamado de a imagem exata de Deus pelo autor de Hebreus. Aquele que é declarado Filho justo. Aquele que é declarado como o tabernáculo que caminhou entre nós. Aquele que de fato trouxe para nós, segundo o Evangelho de João, que fazia o que viu o Pai fazer e falava o que ouvia o Pai
falar. Aquele que, quando questionaram por que ele trabalhava no sábado, ele disse: o meu pai está trabalhando, então eu também trabalho. Eu quero dizer, irmãos, que o nascimento de Jesus seria a primeira expressão da vitória do bem contra o mal. O primeiro efeito de que uma palavra lançada por Deus não voltaria atrás. Jesus Cristo é a nossa bendita esperança. E não foi Herodes, não foi as intenções malignas de Herodes, nem de Arquelau, nem esses movimentos em terra estrangeira que diminuíram a preciosidade do nascimento de Jesus. Afinal de contas, cada trajeto cumpria uma profecia bíblica. E de alguma maneira Jesus ele era esse ponto de encontro entre os profetas do Antigo Testamento. Ele é de fato o que veio convergir e consumar a lei e os profetas. Jesus Cristo é o significado das próprias Escrituras. Ele é o centro dessa narrativa e que ele também seja o centro das nossas vidas, das nossas famílias. Então, irmãos, eu sei que nós temos o costume de olhar para Apocalipse, para as grandes batalhas de Apocalipse, como ali o grande momento da oposição de bem e mal. É certo, irmãos, que nós sempre vivenciaremos essa oposição, essa tensão entre bem e mal, mas eu quero que você olhe para o nascimento de Jesus como uma grande vitória. Eu quero que você olhe para a jornada de Jesus, para cada momento de aniversário de Jesus que nós celebramos, para cada Natal que nós ceiamos, que você se lembre que o bem venceu o mal, que a esperança continua brilhando em meio ao caos, e que os perseguidores de Jesus não puderam contê-lo, e que os inimigos de Jesus, os inimigos do cumprimento profético não conseguiram atrasá-lo, de que toda movimentação em terra estrangeira não foi capaz de desacelerar o propósito do Messias. Da mesma maneira, nada vai abalar ou atrasar o plano de Cristo na sua vida, nada vai conseguir segurar a esperança de Jesus que brilha em nossos corações. Olhe para o nascimento do Messias. Estamos no Natal. O Natal é para tratar sobre o nascimento do Filho de Deus. O que seria a nossa vida sem esse nascimento? O que seria das nossas vidas se essas intenções malignas herodianas ou do próprio Arquelau, de alguma maneira, conseguisse conter o Filho de Deus? Mas nós sabemos que seria impossível. O Filho de Deus venceu cada um desses inimigos e o Filho de Deus venceu a morte. Então, quando nós olhamos para o nascimento de Jesus, irmãos, o que deve vir para nós, juntamente com toda a sua obra consumada, não é uma expectativa de futuro, de vitória ou de derrota. Não, nós somos mais do que vencedores. Paulo declara isso em Romanos capítulo 8. Somos mais do que vencedores, irmãos, de um ponto de vista cósmico. O bem vence o mal. Talvez você esteja em meio a situações onde o mal tem te provocado tanto desconforto, onde as perseguições, as ofensas, as calúnias, as situações de pressão, as situações que muitas das vezes de desamparo, de desânimo, te colocam numa situação onde você se sente sozinho, onde talvez você não consiga ver tanto brilho na sua vida, onde talvez os dias tristes tenham suprimido os dias de felicidade. Mas eu quero te dizer, meus irmãos, que a nossa alegria não está ancorada nas circunstancialidades. Eu não consigo lhe garantir sucesso em todas as circunstâncias, mas eu posso lhe garantir que o cósmico, ou seja, o que diz respeito à eternidade, o que diz respeito à nossa existência, já foi cumprido. Nós somos mais do que vencedores, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Ele nasceu. E porque ele nasceu, isso demonstra para nós que ele também venceu. Desde o começo da sua vida, ele é vitorioso sobre a intenção maligna. E todos aqueles que estão em Cristo, não pode se esquecer que nós somos um com aquele que venceu. Nós somos um com aquele que é o próprio bem encarnado e que venceu o mal. Eu quero ler um outro texto agora, que é retratado para nós em 1 João capítulo 5. Nós vamos ler do verso 1 ao 5. Então, conectando com todo esse significado do Natal, apontando para a vitória de Jesus desde o seu nascimento. 1 João capítulo 5, versículo 1 vai dizer: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e quem ama aquele que o gerou, ama também o que dele é nascido. Nisso sabemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são difíceis de guardar, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé.
Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Que texto poderoso, irmãos, que texto poderoso. Um texto que está conectando a nossa vida a uma posição de vitória, a uma posição vitoriosa, porque estamos em Cristo. Não se deixe enganar, irmãos. Às vezes, um pseudo-evangelho exagerado de um triunfalismo utópico te traz uma espécie de garantias baseado na troca. Faça isso, que Deus vai te dar vitória em todas as circunstâncias da vida. Irmãos, de todo coração, eu estaria sendo um enganador se ensinasse isso para você. O que eu posso te dizer é que ainda que as circunstâncias não sejam circunstâncias que dê o resultado que você esperava, ainda que você não tenha vantagem em tudo que você entende na sua vida, isso não significa que você deixa de ser vitorioso. Afinal de contas, a vitória da qual nós podemos nos declarar vitorioso, ela é por causa de Cristo. A nossa posição de mais que vencedores não é porque nós tomamos uma decisão e por isso vencemos as circunstâncias baseado nos nossos esforços. Não, mas os nossos esforços hoje, eles podem traduzir a vitória de Cristo. Ora, se Ele nos colocou nessa posição de vitória, então não são as circunstâncias, nem as favoráveis e nem as desfavoráveis que vão definir a minha posição. É Cristo quem define. Às vezes nós temos uma ideia um tanto quanto equivocada de pensar que uma circunstância positiva é um privilégio exclusivo dos filhos de Deus. Não é assim, irmãos. É um tanto quanto imaturo pensar dessa maneira, é infantil pensar que há uma espécie de garantia das circunstancialidades. Não, algo mais profundo, algo mais poderoso, algo mais abrangente, algo do ponto de vista existencial que alcança a nossa natureza e nos conecta com a eternidade. É a vitória de Cristo Jesus. Ele venceu desde o seu nascimento. Ele consumou essa vitória na cruz do Calvário, como João 19:30 nos diz. Mas também o apóstolo João, em 1 João, vai dizer para nós: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Isso nos remete ao que Paulo diz em Efésios 2. É pela graça. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé. E ainda vai dizer: e quem ama aquele que o gerou, ama também o que dele é nascido. Ok, vamos para o nosso cristianismo prático aqui, irmãos. Se nós celebramos de fato o Natal, se Jesus Cristo é realmente o centro das nossas vidas, o centro das mesas que nós sentamos, o centro da nossa história, então, irmãos, não faz o menor sentido criar uma espécie de vida onde eu amo a Deus, mas não amo o próximo. Talvez essa seja a incoerência máxima de uma espiritualidade falsa, onde eu digo amar a Deus, mas eu não consigo amar o próximo, ou eu não, pelo menos, me coloco na posição de quem anseia por amar ao próximo. Irmãos, a amizade com Deus significa também a amizade com o próximo. Recentemente eu li uma postagem do pastor Cacau Marques, eu achei muito significativa, onde ele diz da seguinte maneira: quando nós viramos a outra face, apontando aí para um dos ensinamentos de Jesus, ele diz: nós não viramos a outra face na expectativa de que o outro agora assuma uma postura pacificadora ou perdoadora como a nossa de virar outra face. Não. Nós viramos a outra face porque é exatamente o que Jesus faria. O Jesus, sendo a encarnação, a personificação do próprio amor, é exatamente o que ele faria, porque foi o que ele nos disse. Então nós não viramos a outra face na expectativa de que o outro agora entenda, compreenda e agora se posicione como nós. Não, mas se porventura ele for pacificado ao virar a outra face, se porventura ele também mudar a sua atitude no momento em que eu viro a outra face, isso é graça de Deus, é a misericórdia dele operando. Mas nós, como Cristo, não devemos tomar atitudes na expectativa de sermos recompensados naquela circunstância. Porque, independente das vantagens ou desvantagens, nós já somos mais do que vencedores. Nós temos uma bendita esperança. Essa esperança é o nosso Natal. Por isso que a coerência das nossas vidas, do estar bem com Deus, ou estar respondendo em amor a Deus, é literalmente amar ao próximo. Lendo novamente: quem ama aquele que o gerou, ama também o que dele é nascido. Nisto sabemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Irmãos, me atrai muito no Evangelho essa perspectiva que ele traz para nós, tanto subjetiva, espiritual, profunda e mística, mas que pouco a pouco vai sendo trazida para a vida prática, vai sendo trazida para uma espiritualidade totalmente relacional. As coisas em Deus começam dessa maneira. A primeira vez que você ouviu o Evangelho, o seu coração entrou em chamas, você foi aquecido por dentro, você pôde perceber uma convicção nascendo, a fé de Deus sendo dada, entregue, fortificada pelo Filho de Deus. Isso tudo nós poderíamos dizer que é místico, não esotérico, mas místico, é um mistério, vai além do natural, é sobrenatural.
Porém, nós precisamos entender que a maneira que nós vivemos o cristianismo, ela não fica ali represada no campo da subjetividade, no campo do que nós chamamos de sobrenatural, mas distante do que é natural. Não, 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 não. Esse mesmo Cristo, que é a nossa vitória, a vitória que vence o mundo, a nossa fé em Cristo Jesus, esse Cristo que é de fato o significado do Natal, Ele que nos alcança no nosso íntimo, Ele que toca o nosso interior, que transforma a nossa natureza, que nos coloca aí nessa dimensão sobrenatural, é o mesmo Cristo, que por meio dessa ação sobrenatural nos incita, nos empurra, nos provoca em direção ao próximo. O próximo para nós deixa de ser algo do qual nós tememos. O próximo para nós agora se torna parte de nós, porque é nele que nós depositaremos o amor com o qual nós fomos amados. A nossa vitória, irmãos, e eu fecho aqui destacando isso, o nosso testemunho de mais do que vencedores, irmãos, não é ter vantagens e vitórias circunstanciais na vida. Elas são importantes e devem sim ser celebradas. Mas a nossa vitória é testemunhada quando amamos os nossos irmãos. Irmãos, eu quero que você reflita aí na sua casa, porque cada um aqui tem uma história. Cada um que está me assistindo aqui tem uma biografia. Cada um aqui tem suas narrativas, dificuldades, traumas, tristezas. Eu não estou aqui para diminuir a dor de ninguém. O Natal não é para que as suas dores sejam diminuídas. O Natal não é para que os seus traumas sejam esquecidos. O Natal é para te demonstrar que é possível ter uma vida a partir de um novo significado. O Natal nos demonstra que assim como Cristo, o vitorioso, o bem vencendo o mal, é possível que a sua vida hoje seja escrita a partir da narrativa do bem. É possível que a sua vida, a história da sua família, o seu casamento, a relação com os seus filhos, a relação com seus amigos, possa ser restaurada. Porque agora, o Natal, Cristo Jesus, se tornando o centro da sua vida, vai começar a reescrever a sua história, vai começar a conduzir a sua nova biografia, agora em Cristo Jesus. Então, Cristo não diminui as dores do passado, Ele conhece as suas dores, mas Ele também não quer construir o seu amanhã a partir dos seus feitos ou dos seus fracassos. O novo amanhã em Cristo é construído a partir da obra consumada de Jesus. Eu encerro aqui e eu quero fazer uma oração com todos vocês e que de todo o coração, que você dê espaço para que o verdadeiro Natal seja celebrado. Cristo Jesus, o menino que nasceu, o menino que venceu. O bem vence o mal. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, mais uma vez muito obrigado pela tua boa palavra. Muito obrigado, Senhor, por testemunhar em Cristo o cumprimento de tantas profecias. Queremos te agradecer, Pai, porque em Cristo nós conseguimos absorver o verdadeiro significado do bem vencendo o mal. E, Senhor, o Senhor conhece a história, os abalos, os estragos, os traumas de cada um que está me ouvindo, me assistindo. E, Pai, eu sei que o Senhor conhece mais do que isso. O Senhor conhece o valor de cada um deles. O Senhor dá um valor e uma dignidade a cada um destes. E o Senhor consegue ver coisas que nós não conseguimos enxergar. E, Senhor, em nome de Jesus, que essa mensagem seja provocativa aos meus irmãos. Provocativa ao ponto de conduzirem a um encontro poderoso com o Senhor. Que essa mensagem, Pai, seja instrutiva para que o coração de cada um deles esteja totalmente rendido diante do Senhor. Somos mais do que vencedores, Pai. Isso não é uma posição de soberba. Isso é uma posição de descanso. Que não foi conquistada pelos nossos feitos, mas foi conquistada pela obra consumada do seu Filho Jesus. Jesus Cristo, que você seja sempre o centro das nossas vidas. Que o Natal que celebramos seja esse fluir de esperança e que traga para nós sempre o novo amanhã, tendo a certeza de que aquele que venceu voltará para nos buscar, voltará para se encontrar conosco. Em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço que cada família aqui desfrute da tua bênção, cada família que sente nesse dia de Natal e possa celebrar em família a bendita esperança. O bem sempre vence o mal. Te agradecemos, Pai, pela tua bondade, em nome de Jesus. Encerro aqui esse culto especial de Natal, ainda que digital, mas eu creio que você pôde perceber e sentir a presença do Espírito na sua casa. Lembrando, dia 25, nós teremos Natal Éden de maneira presencial na nossa igreja. E é isso. Fica aqui o meu abraço, o meu Feliz Natal, não apenas meu, mas da Camila, do Petros, do Tito e da Maria Clara. Beijo no coração de vocês, que vocês desfrutem da bênção de Deus nesse Natal. O nosso Natal é Jesus Cristo.